soberania em risco. O alerta que o Brasil não pode ignorar. Parte 1. A tempestade que se forma. O Brasil enfrenta a inflação que pressiona os mais pobres, violência crescente nas grandes cidades e uma política marcada por crises de confiança. Isso fragiliza a percepção de estabilidade interna. Enquanto isso, logo acima da nossa fronteira, a Venezuela vive uma crise humanitária profunda, já reconhecida pela ONU, com milhões de pessoas fugindo da fome, da hiperinflação e da falta de medicamentos. Diversos relatórios de agências internacionais como a Acnur e OIM confirmam o êxodo de venezuelanos para países vizinhos. Além da tragédia social, há um fator geopolítico relevante. Caracas se mantém alinhada a potências como Rússia, China e Irã. Esses países realizam cooperação econômica e militar com o regime de Nicolás Maduro, incluindo acordos de defesa. Analistas afirmam que, embora não seja possível prever consequências imediatas, esse alinhamento pode aumentar a tensão na América do Sul. Parte 2. O silêncio que antecede a tempestade. No Caribe, a presença militar norte-americana é constante. Destroyers e navios equipados com sistemas de defesa avançados patrulham rotas estratégicas, oficialmente sob o argumento de combate ao narcotráfico. Esses deslocamentos são registrados em comunicados públicos do Comando Sul dos Estados Unidos da América. No entanto, especialistas em segurança enxergam esse movimento como parte de uma estratégia maior: equilibrar forças diante da aproximação de Moscou e Pequim na região. Historicamente, Washington sempre reagiu com firmeza quando percebe ameaças em seu quintal estratégico. Se os Estados Unidos entenderem que essa influência se torna perigosa, podem intensificar operações militares e diplomáticas. Essa possibilidade não é certeza, mas uma previsão lógica baseada em como os norte-americanos já agiram em crises similares no passado. Parte 3. O fantasma da guerra às portas. Nicolás Maduro mantém-se no poder apoiado pelas Forças Armadas e pela Guarda Nacional. A oposição denuncia que armas foram distribuídas a grupos civis organizados, o que gera preocupação internacional. No entanto, ainda faltam relatórios oficiais que confirmem detalhes sobre a dimensão desse armamento. O que é fato é que a fronteira com o Brasil é extensa, de difícil vigilância e vulnerável. Em caso de conflito armado, organismos internacionais como a ONU já alertaram que poderia haver um aumento expressivo de refugiados. Essa migração em massa incluiria cidadãos em busca de sobrevivência, mas analistas lembram que crises desse tipo também podem facilitar a entrada de criminosos e facções que já atuam no Brasil. Trata-se de uma previsão plausível, não de uma certeza. Parte 4. A ameaça que já cresce entre nós. A situação em Roraima já mostra os efeitos do fluxo migratório. Municípios como Pacaraíma e Boa Vista enfrentam sobrecarga em serviços básicos, como saúde e educação, algo documentado por órgãos federais e estaduais. Abrigos improvisados, hospitais cheios e escolas lotadas são uma realidade presente. O fluxo atual é apenas uma amostra do que poderia ocorrer em caso de intensificação da crise. Nesse cenário, o número de refugiados aumentaria de forma exponencial, multiplicando os desafios locais. Além disso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de Roraima, já confirmou que a facção criminosa Trem de Aragua, de origem venezuelana, está atuando em território brasileiro. Isso reforça a necessidade de vigilância, pois a imigração desordenada pode ampliar riscos de segurança. Parte 5. A diplomacia em xeque. O Brasil é signatário do TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que prevê apoio mútuo em caso de ataques a países do continente. Esse é um fato jurídico consolidado. Caso os Estados Unidos entrem em conflito com Caracas e sofram retaliação, o Brasil poderia ser chamado a se posicionar. Os cenários possíveis vão desde apoiar Washington, optar pela neutralidade, ou até mesmo enfrentar pressões para mediar a crise. Cada escolha traz implicações sérias, de sanções econômicas, a perda de apoio diplomático, ou até envolvimento indireto em guerra. Essa análise já é discutida por diplomatas e acadêmicos em fóruns regionais. O que não se pode afirmar é qual caminho será seguido, mas o risco de consequências existe.
Parte 6. O risco de uma nova Síria na América do Sul. Especialistas em política internacional frequentemente comparam a crise venezuelana com a guerra na Síria. O paralelo não significa que os dois países são iguais, mas alerta para um risco: a entrada de potências estrangeiras em disputas internas. No Oriente Médio, a Síria se tornou palco de uma guerra por procuração, com Rússia, Estados Unidos da Ameira e outros países em lados opostos. Na Venezuela, já há forte presença de Rússia, China e Irã, enquanto os norte-americanos monitoram. Caso ocorra escalada, os maiores prejudicados serão os civis, como sempre acontece em guerras. Para o Brasil, isso poderia significar um aumento descontrolado no fluxo migratório e maior pressão sobre regiões que já sofrem com limitações estruturais. Parte 7. O peso da economia e do petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, segundo a OPEP. Esse recurso, que poderia ser fonte de riqueza, virou peça central de disputas geopolíticas. Rússia e China já firmaram contratos de exploração e investimento, buscando vantagens estratégicas. Para os Estados Unidos, permitir que rivais tenham acesso privilegiado a esse petróleo é visto como ameaça econômica e de segurança. Isso cria tensões que podem afetar os preços internacionais do barril de petróleo. Como o Brasil é importador de combustíveis refinados, qualquer instabilidade no mercado global pode impactar diretamente o bolso do brasileiro. Além disso, sanções ou bloqueios comerciais contra Caracas podem afetar rotas regionais de comércio. Parte 8. A vida nas fronteiras. Pacaraima e Boa Vista se tornaram símbolos da crise migratória. Relatórios oficiais do governo brasileiro já apontaram a pressão sobre saúde, segurança e economia local. Comerciantes relatam queda de lucros e concorrência desleal em alguns setores. Policiais e militares atuam em jornadas intensas, muitas vezes com recursos limitados. Esses são fatos registrados pela imprensa e documentos públicos. Se houver conflito armado na Venezuela, existe a possibilidade que a pressão poderá se tornar insustentável, levando municípios inteiros a entrar em colapso administrativo. Esse cenário ainda não aconteceu, mas os sinais de alerta já são visíveis para quem vive no norte do Brasil. Parte 9. Soberania e segurança. O Brasil possui fronteiras extensas, mas com grandes fragilidades. O tráfico de drogas e armas já acontece por rotas clandestinas conhecidas. Caso o caos na Venezuela aumente, a previsão de especialistas é de que esses fluxos ilícitos se intensifiquem. A defesa da Amazônia e das fronteiras deve ser prioridade, não apenas como questão militar, mas também como forma de garantir qualidade de vida às populações locais. O risco maior é que, em cenários de instabilidade, agentes externos explorem essa vulnerabilidade para ampliar sua influência. Ignorar esse alerta pode custar caro à soberania nacional. Parte 10. O chamado à vigilância. O Brasil está diante de uma encruzilhada histórica. Apenas assistir à crise ou se preparar para enfrentá-la de maneira firme. A neutralidade, em situações extremas, pode não ser viável, pois pressões externas sempre existirão. O país precisa proteger suas fronteiras, seu povo e suas riquezas naturais, principalmente diante da cobiça internacional sobre a Amazônia e os recursos energéticos. Esse não é um roteiro de ficção, mas um alerta baseado em fatos já documentados e cenários possíveis. A tempestade pode se formar lentamente ou explodir de repente. Por isso, é hora do governo brasileiro de fato governar para os brasileiros, deixar a ideologia política de lado e manter a vigilância, porque quando se trata de soberania, não existe segunda chance. Mas o que esperar de um governo que recebeu o ditador Nicolás Maduro com honrarias no Palácio do Planalto e ainda declarou que ele deveria criar a sua própria narrativa? Esse gesto levantou dúvidas sobre os reais compromissos do Brasil com a democracia e a defesa dos direitos humanos. O certo é que o povo brasileiro precisa refletir com responsabilidade em 2026. Afinal, o atual governo do PT já mostrou sinais que preocupam profundamente aqueles que defendem a soberania e a liberdade da nossa nação. Se você quer continuar acompanhando análises sérias e fundamentadas como esta, se inscreva agora no canal NDD Notícias
E fique sempre informado sobre os rumos do nosso Brasil.